Olá pessoal, tudo bem? Hoje um termo chamado a iconofagia. Esse termo a iconofagia foi cravado por um teórico, um estudioso da imagem chamado Norval Baitello Jr. Ele escreveu um livro chamado A Era da Iconofagia e que no fundo, assim, bem basicamente falando, né, ele diz que como a visão é um importante sentido de alerta dos homens, as imagens sempre exerceram sobre nós um grande fascínio, né? Então, os desenvolvimentos da comunicação visual, contudo, né, com o tempo, geraram uma inflação de imagens que, na verdade, passaram a disputar com os nossos próprios corpos um espaço muito vital. Isso quer dizer que, olha só que interessante, né? Que as imagens tomam lugares dos nossos próprios corpos humanos no espaço, né? E é isso que esse termo, a iconofagia, trata, porque ela trata dessas relações entre corpos e imagens. Ora, a imagem se oferece como alimento para o corpo, ora, o corpo perde a sua identidade e se deixa devorar, então, pelas imagens. Vamos ver, então, como que funciona isso, tá? A primeira imagem que eu quero colocar para vocês é a seguinte. Vamos lá, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Você imagine aí a corrida entre a máquina de escrever e a máquina de costura, tá? Lembra de uma máquina de escrever e a máquina de costura. Em 1919, os dadaístas, que vocês já devem ter estudado, História da Arte, promoveram uma corrida entre uma máquina de costura e uma máquina de escrever para ver quem que chegaria na frente. A vitória foi da máquina de costura, ou seja, a sutura venceu a lentidão da escrita. Veja só, a sutura venceu a lentidão da escrita. A cultura da escrita, com isso, estava perdendo seu lugar para a cultura imagética da colagem e da montagem. Olha só que interessante essa visão deles, porque eles colocam então que a escrita em si não estava mais tendo o espaço que ela deveria ter no seio dos homens, né? Ou seja, ela estava perdendo espaço para a colagem imagética e também para a montagem. A costura representa aqui, né, as imagens que vão se remontando uma sobre a outra, sem que haja nenhum tipo de preparação. É mais ou menos o que a máquina de costura faz mesmo. Um ponto vai se sobrepondo ao outro, né, e as coisas vão se suturando, vão se amarrando. Tudo acontece ao mesmo tempo e a gente vai assistindo então uma espécie de comilança imagética. É um primeiro exemplo de iconofagia. Uma imagem vai se sobrepor na outra, que vai se sobrepor na outra. Se você pensar, por exemplo, numa rede social como o Instagram, é bem o exemplo de uma iconofagia. Por quê? Porque é uma imagem pulando por cima da outra, né? Então você vai passando a cena, para às vezes em uma, mas já passa logo para outra e no final não consegue lembrar de nenhuma delas, né? Então é um exemplo de como acontece essa iconofagia e de como essas imagens vão tomando espaço no nosso mundo atual. A imagem 2 que eu quero chamar a atenção para vocês e que também pode explicar bem o que é a iconofagia. Vamos lá. É a perspectiva em abismo. Essa perspectiva em abismo é fácil, tem um nome difícil, mas é fácil da gente entender. Olha só. Essa tela aqui é a tela de As Meninas, segundo Velázquez, que foi pintada pelo Pablo Picasso em 1957. Um óleo sobre tela, tem 1,94 por 2,60, está no Museu Picasso, lá em Barcelona. É uma repintura, vamos colocar assim, é uma releitura do quadro As Meninas, que foi feito pelo Velázquez. Dá uma olhada aqui, ó, à esquerda a pintura original do Velázquez e à direita a pintura do Pablo Picasso. O que significa essa questão da perspectiva em abismo? Picasso buscou substratos imagéticos, ou seja, elementos imagéticos em outra imagem para construir a sua. E aí, essa forma que a gente tem de lidar com as imagens não fica só no cinema ou na pintura, ele passa a ser usado também pelos meios de comunicação de massa. Porque você pode perceber hoje que tudo é quase que uma cópia da cópia, né? Ou seja, existia uma frase sobre televisão que era assim: na televisão nada se inventa, tudo se copia.
né? Ou seja, um programa que você vê hoje, na verdade, não é bem tão novo assim. Ele foi copiado de outra época, ele foi trazido de outra época. E os profissionais da imagem adotaram padrões de imagem já produzidas. Então, o que nós temos hoje, e que é uma crítica muito forte que o Norval fala, dos produtores de imagem, aí nós estamos inseridos, nós fotógrafos também. Por quê? Porque muitas vezes o que nós fazemos já foi produzido por alguém. O que nós mais estamos fazendo é tentar copiar, é tentar fazer uma releitura, mas não uma releitura original ou autoral, uma releitura que muitas vezes está muito mais para cópia do que efetivamente para uma criação, né? Acontece muito pelos meios de comunicação também, quando a gente vê esses exemplos aqui, ó. Você está vendo que essa capa da revista Veja mostra, na verdade, duas imagens sobrepostas, duas imagens que se intercalam. Ora você enxerga o Obama, ora você enxerga o Che Guevara. E aí o texto acompanha e explica bem essa situação. Chama-se O Amigo Americano. O Obama reata laços diplomáticos com Cuba e apressa o fim da ditadura comunista, que logo não poderá mais culpar o embargo pelo seu fracasso. Ou seja, o que a Veja faz aí? Uma relação direta entre duas imagens, a imagem do Obama capitalista, a norte-americano, e o Obama e a imagem do Che comunista, né, lá de Cuba. Então você tem, na verdade, a revista Veja fazendo essa perspectiva em abismo. Olha só, aqui é um outro bom exemplo que a Newsweek colocou nessa ilustração do ditador líbio Muammar Gaddafi, e que a Veja fez isso também com o ex-presidente Lula. Então, assim, no mundo das imagens iconográficas, né, ele possui uma dimensão abismal. Por trás de uma imagem, haverá sempre uma outra imagem que também vai remeter a outras imagens. E muitas vezes o que a gente vê nesse sentido é o que o Norval fala de iconofagia, uma imagem se alimentando de outra, uma imagem se alimentando de outra, e assim vão sendo construídas outras imagens e vão tendo outras significações, e a gente vai tendo outras releituras. A imagem 3, que ajuda a gente a entender também a iconofagia, é a seguinte: a escrita e a imagem, a relação entre o texto e a imagem. A escrita, ela nasceu das imagens figurativas, né? Na verdade, os primeiros alfabetos eram muito figurativos, e até hoje, por exemplo, no Japão, os alfabetos são muito figurativos. Agora, as superfícies de pigmentos que haviam antes, né, que existiam antes, e também de cores, com espacialidades bidimensionais, eles foram se reduzindo até formarem-se, na verdade, as letras, né? Ou seja, acontecer a unodimensionalidade da linha. Aí é uma dimensão apenas. O futurismo e o cubismo, e sobretudo também o dadaísmo, né, e outras artes aplicadas como design, propaganda, o que eles passaram a fazer? A iconizar a escrita, e as letras voltaram de novo a ser imagens. Então, quando a gente olha, por exemplo, um M do McDonald's, não é exatamente o M numa dimensão única, é uma dimensão mais iconizada, né? Ou seja, as letras parece que estão sendo recuperadas, estão tendo recuperadas a sua natureza bidimensional. As imagens que são bidimensionais oferecem espaço para que nós, homens, entremos em seu mundo mais rapidamente. Quando eu olho um M do McDonald's, eu não estou olhando um M próprio que é do alfabeto, mas eu estou olhando praticamente para uma figura, para uma imagem que remete a um fast food, remete a uma marca, enfim. Assim também é com a Coca-Cola, com várias outras marcas que a gente pode levar como exemplo, né? Então, existe essa relação. Também é uma forma de uma imagem se sobrepor a outra. E ao contrário da escrita, que exige tempo de leitura e decifração, quando a gente trabalha com a questão da imagem, a imagem ela não cobra o preço da decifração. O que acontece? A imagem não exige uma senha de entrada, como a escrita exige. Se eu colocar um alfabeto alemão aqui para você, ou provavelmente um alfabeto em japonês, né, para ser mais explícita a coisa, dificilmente você entende se você não tiver noção do alfabeto japonês. Porém, você teria que ter uma senha de entrada. O que seria a senha de entrada? É o entendimento, é o aprendizado do alfabeto. A imagem não.
A imagem, o atributo da imagem é a sedução, é o envolvimento. O atributo da imagem é a absorção, que faz com que a gente seja imediatamente devorado por ela. É um buraco negro de imagem que vai sugar, vai fazer desaparecer tudo aquilo que não é imagem. E existe também uma quarta imagem que ajuda a gente a entender o que é a iconofagia, que é a relação, e aí é uma relação um pouco mais difícil de... não é difícil de engolir, mas é difícil de ouvir, que o Norval faz em relação a isso, que é a questão do alimento e do excremento, que toda ingestão pressupõe uma excreção, certo? Se você come muitos alimentos, esse alimento vai ser excretado pelo seu corpo de alguma forma, seja em fezes, você pode também vomitar. Assim também acontece na iconofagia, quando ela consiste em uma infindável e abismal repetição, atenção para isso, repetição, uma remontagem, uma recolagem e dos excrementos das imagens que vão devorando as imagens, que serão sempre mais imagens, ou seja, uma imagem que produz outra imagem, que produz outra imagem. Assim, o Norval diz que a vida, ela é ele faz uma referência ao Oswald de Andrade, que trabalhou no Manifesto Antropofágico de 1922, ele faz uma relação de que a vida ela é devoração pura, né? Então, na verdade, o que ele tenta entender nesse sentido, com essa comparação entre alimento e excremento, é que nós comemos hoje muitas imagens e excretamos também muitas imagens, né? E quais seriam os excrementos quando somos devorados pelas imagens, né? Quando nós devoramos e quando nós somos devorados. Quando devoramos imagens, produzimos imagens excrementais, imagens que saem de nós. E quando as imagens nos devoram, produzimos essas imagens excrementais ou seres humanos excrementais? São perguntas muito complicadas, mas que de alguma maneira ajudam a gente a perceber isso. De que natureza serão os detritos das imagens devoradoras? O que o Norval trabalha, gente, nesse sentido, é muito fácil da gente entender, porque ele faz uma comparação que, por mais que possa ser uma comparação assim, um tanto quanto nojenta, é uma comparação que nos ajuda a entender o nosso atual momento com as imagens. E assim, a gente pode entender o seguinte, gente, devorar imagens ou ser devorado por elas não são possibilidades alternativas, mas simultâneas. Isso está na apresentação do livro e foi escrito pela Mercedes Arriaga Flores, que é da Universidade de Sevilha. E ela diz o seguinte, é um estado da questão, uma descrição de nossa realidade cotidiana, uma condição inexorável, né, da qual os humanos da era digital não podem escapar. O momento histórico que nos tocou é o da proliferação indiscriminada, às vezes cruel e selvagem, de imagens que não são somente objetos do nosso olhar, né? Senão, quando melhor atuam, orientam, ordenam, se convertem em tiranas de nossos sentimentos e percepções. As nossas imagens produzidas e as imagens que nós consumimos. Então, ao mesmo tempo, fazemos esse caminho de ida e volta. Por isso, iconofagia. Icono, imagem. Fagia, devorar, né? Ou seja, ser devorado. Então, é a autodevoração pela imagem, né? A imagem que nós autodevoramos. Haverá ainda nessa disciplina uma série de outras discussões que vão girar em torno disso, mas essa aula aqui serve para a gente entender, então, esse termo da iconofagia, que é um termo importante nesse processo da construção da imagem que nós precisamos ter, porque enquanto fotógrafos precisamos entender qual que é a natureza dessa imagem que nós produzimos e que nós também consumimos, né? A gente tem que entender bastante isso para não agir de forma muito irresponsável dentro da nossa profissão. Beleza? É isso aí, gente. Valeu, um abraço, obrigado.